de automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas? Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Bom, pessoal, boas-vindas a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Resultados Digitais. Então, eu estou aqui com duas feras hoje. Eu sou o Gustavo, da Resultados Digitais. Estou aqui com o Diegão, o Diego Cordovez, da MeTime, e a Renata Centurion, da Winning by Design. São nossos convidados para o webinar de hoje. O tema é relacionamento que converte, dicas e estratégias para aumentar suas vendas. Também convido a todo mundo a dar uma conferida no trial da Resultados Digitais, do RD Station Marketing e do RD Station CRM. A gente tem um botzinho nessa página, na página de transmissão, então fiquei super à vontade para conhecer um pouco mais o que a RD faz. Diegão, Renata, de novo, bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente já se conhece bem, então não precisa muitas apresentações, né? Obrigada para a gente começar pelo convite. Nada que isso. Gente, para a gente começar, eu já vou direto ao assunto que eu não gosto de enrolar muito. A gente está falando de relacionamento, a gente está falando de geração de lead, de contato, do principal ativo de uma empresa que é a base de contato dela, seja cliente, seja lead, enfim. E aí eu já queria puxar direto a Renata, que a Renata tem bastante experiência na Winning by Design com estruturação de processo, de pré-vendas, vendas, pós-venda, metodologia, já trabalhou aqui com a gente na RD, então a gente conhece muito bem a qualidade do conteúdo deles. E eu queria que a Renata já começasse esquentando esse webinar falando um pouquinho mais de qual que, na sua visão, é a importância de uma empresa manter relacionamento, seja com seus leads, seja com seus clientes, enfim, fica super à vontade. E aí depois eu puxo o Diego, que ele também não vai escapar dessa. Beleza, Gu. É o seguinte, para a gente começar a falar, eu queria desenhar para vocês o que significa o funil de vendas. A RD conhece super bem, o Diego também, para a gente entender por que é tão importante o relacionamento com nossos clientes depois que a gente colocou ele dentro do funil. Então, imagina o seu típico funil de vendas, né? O que a gente fez? A gente deitou esse funil e duplicou ele. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o funil de vendas, na verdade, depois que o prospect entra e se transforma em seu cliente, você tem muito mais oportunidades a partir do momento que ele entra do que simplesmente quando ele está conversando com você. Então, se a gente imaginar que a primeira fase aqui estão os prospects, o que vai acontecer? Se a gente imaginar a primeira fase como sendo a conscientização, tem um problema, como é que eu faço para resolver? A segunda fase sendo a educação. Então, ele entra, você começa a educar, começa a mostrar uma série de materiais, compartilhar materiais que você já tem pronto, webinars como esse que a gente está fazendo agora, e-books, etc. Até que ele entende, essa empresa faz sentido para mim, é ela que eu vou selecionar para trabalhar aqui com a gente. Então, o que acontece? Na hora que ele compra, que a gente chama de commit, a partir daqui, a gente tem o onboarding,
que é fundamental nesse momento. Então, a gente entender como a gente faz para a pessoa entrar, esse cliente entrar da forma correta e rapidamente começar o uso. Dentro do uso, a gente tem um impacto que tem que ser muito grande, o mais rápido possível para esse cliente. Por quê? Porque se a gente der o valor que ele estava esperando lá na frente, quando a gente começou a conversar com ele, e na sequência a gente fizer um bom onboarding e um excelente impacto para essa equipe do nosso produto, do nosso serviço, a sequência, que é a expansão, vai acontecer naturalmente. Então, essa pessoa, esse cliente vai comprar mais, vai comprar igual, vai renovar com a gente, vai comprar mais e vai fazer, por exemplo, um cross-sell. Então, imagina um banco, por exemplo, que vai comprar de você a sua solução. O que ele pode fazer? Ele pode apresentar você para outras áreas. Por que eu quis desenhar isso aqui para vocês? E acho isso muito importante. Porque é o seguinte, quando a gente está nessas duas fases, a gente tem o que a gente chama de motor de crescimento. Esse motor de crescimento é o que faz com que você venda mais para os mesmos clientes. Quando a gente marcou esse webinar, a gente não tinha o coronavírus. Agora a gente está numa outra fase, num outro mundo, então a gente não pode deixar de falar sobre isso. Se você tem clientes, como você pode fazer para aumentar o seu relacionamento com eles e vender mais para as mesmas pessoas a partir do momento que você tem um grande impacto lá dentro? Então, sem me alongar muito e para puxar o Diego para essa conversa, e aí, Diego, disso? Obrigado pelo gancho, mais uma vez. Obrigado também pelo convite, Gu, participar aqui. É uma honra fazer parte da semana de marketing de relacionamento. Olha, até para negócios recorrentes, que eu acho que é boa parte da audiência, é extremamente importante a gente pensar nesse aspecto, porque a gente estima que, eu já li alguns dados, que 3% da receita deixada por um cliente é na primeira mensalidade. Eu tenho muito mais ao longo dos 3 anos. E o próprio Iaco, né, da Win by Design, que eu adoro e ouço toda vez que ele está falando, ele cita que você precisa ter muito mais cuidado com esse relacionamento, desde o marketing até o pós-venda, que a gente chama de Customer Success, agora tem um nome em inglês e bonito, para que a gente cuide do relacionamento. Ele diz uma coisa que para mim é muito chave nisso: a expectativa do seu cliente muda. O que você vendeu para ele daqui a 6 meses já não é mais sucesso, ele precisa dar um próximo passo. Então todas essas áreas precisam entender de jornada, o que é a jornada do cliente, não só aquele conceito raso que a gente fala lá no marketing, ok, tal, jornada do cliente, mas como é que meu cliente navega por essa ampulheta, que não é mais um funil, e o que ele espera, o que ela espera ser sucesso, e essas expectativas vão mudando, ele ou ela só fica quando esse impacto é grande o suficiente e renovado. Então, essa atenção, tem muita receita depois da primeira mensalidade, depois do primeiro mês que o seu cliente pagou, e manter o contato com ele vai fazer com que você entenda que o que é sucesso, que as expectativas vão mudando e ele não sai dessa ampulheta, ele fica, renova, paga mais, compra outros produtos, enfim. Acho que esses são, relembrando até o que o Iaco sempre diz, algo que eu adicionaria. Ótimo, ótimo, muito bom. E aí, também entrando nesse contexto, a gente está super acostumado, acho que a MeTime, a Win by Design, a se relacionar com os leads, com os clientes, mas tem algumas empresas que nem isso elas conseguem fazer ou não fazem, ou não tem muito qual que é a relevância disso para o negócio delas, né? A gente sabe, por exemplo, um negócio local, muitas vezes ele é passivo na geração de demanda, ele espera alguém chegar ou alguém entrar em contato com você. E aí, pegando o gancho da Rê, falando de ampulheta, de todas as fases que essa ampulheta, no final das contas, influencia dentro da empresa, é legal destacar que a gente tem uma fase de relacionamento de marketing, então, que é uma responsabilidade do marketing fazer. Depois esse relacionamento, para muitas das empresas, acaba passando para vendas, depois pós-vendas, e aí eu queria puxar de novo o Diego aqui, para a gente tentar diferenciar. Diego, você que é um cara super experiente, trabalha com marketing da MeTime, grava o Cast for Closers, inclusive a gente está virando aqui um pouquinho a responsabilidade. Cara, qual que é a diferença da responsabilidade de relacionamento de marketing para quando ela passa para vendas? Assim, qual que é o papel de cada um deles dentro de uma empresa? Qual que é a importância disso, tanto para marketing quanto vendas? E se você quiser citar pós-vendas também, fica super à vontade. Massa. Tem um gráfico do Steve Patrizi, que ele foi a primeira pessoa que eu vi fazendo, que é essa jornada que a Rê comentou de educação, conscientização, educação,
identificação da necessidade, avaliação, etc. E ele dizia que organizações de lento crescimento deixavam vendas educar o prospect, e organizações de rápido crescimento, o marketing cuida até a avaliação. Então, explicando de maneira bem rápida, as empresas normalmente costumam confundir nutrição com prospecção. Ou seja, e-mail marketing, campanha, relacionamento ali antes da venda com prospecção. E eu costumo explicar que a diferença básica é: seu lead entrou, achou você no Google, achou seu anúncio, baixou o material, como a Rê falou, baixou um playbook, enfim, ouviu o Cast for Closers, falou, vou prestar atenção nisso aqui, seguiu, viu nossa newsletter. Até aí é relacionamento e marketing cuida. Marketing está fazendo o papel de educação. Eu estou mandando e-mails, se ele ou ela entrou em fluxo de automação, meu lead está na fase de nutrição, de educação. Isso é marketing. Quando o meu lead fala, quando eu quero falar com a MeTime, eu entendi o que vocês fazem, eu entrei no site, eu levanto a mão, como a gente diz, né, uma levantada de mão, eu quero um contato comercial, a partir daí o bom marketing para de enviar esses e-mails automáticos que normalmente o foco são a levantada de mão, o pedido comercial, e começa a fazer prospecção. Aí eu estou em conversas comerciais, eu estou em zona de negócio, eu vou explicar para o meu prospect qual que é a minha solução e como eu impacto o negócio dele. A partir daí, vendas toma conta, ou pré-vendas no começo, vendas depois. Mas é bom diferenciar nutrição de marketing, que são e-mails, campanhas, fluxos de automação, isso é marketing, e a partir da hora que o teu lead diz, eu quero conversar, ou você automaticamente, via outbound, se eu for ativamente falar com ele, você está em modo de venda, as conversas já são comerciais e a intenção de compra é muito maior. Então, é legal separar a nutrição de prospecção. Acho que essa é a principal dúvida das pessoas. Quando isso fica claro, aí se mergulha na técnica de fazer nutrição bem feita e se mergulha na técnica de fazer prospecção bem feita. Mas acho que essa é a dúvida mais inicial e a mais frequente de marqueteiros e pessoas e vendedores que vão prospectar lead para vendedores, onde termina cada um. Aproveitando seu gancho, Diego, só para a gente não perder esse raciocínio. Olha só, para a gente completar isso aqui, se a gente imaginar que eu tenho duas fases dessa ampulheta, aqui é o que a gente chama de land, ou seja, quando eu conquisto os meus clientes, né, que vão entrar dentro aqui dessa máquina, desse motor de crescimento, e aqui eu tenho o expand. Então, imagina, isso que o Diego falou é super importante, porque marketing, ele mais ou menos está daqui até aqui. E se você for olhar vendas, tudo depende de quem você tem na sua equipe. Vendas pode estar daqui até aqui. Então, vendas, e aí pode ser o seu SDR, que também faz a parte de educação, compartilha mais materiais, depois da levantada de mão, por exemplo, até o fechamento por vendas. A parte de Customer Success, eu até vou fazer em verde aqui para vocês. O que acontece? Customer Success está aqui. Então, para quem trabalha com RD, sabe muito bem que os IS estão aqui. O IS, o ISS. E CS está aqui nessa ponta. Por quê? Porque é onde a gente vai fazer o motor de crescimento. Se você conseguir entender isso como uma grande oportunidade para você e para o seu cliente, para vocês trabalharem em conjunto, e aí lembrando um pouquinho lá do começo da conversa, o Diego falou o seguinte: quando a gente entrega valor para esse cliente, imagina que você está trabalhando com uma grande conta. Às vezes, uma grande conta demora muitos meses para fechar. 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? O que acontece? Quando você vai entregar esse impacto durante o uso, o que vai acontecer? Talvez ele já não seja mais o impacto que ele precisava lá atrás. Então, na hora que você coloca essa empresa para dentro, é muito importante você confirmar qual é o impacto necessário você gerar nessa empresa que está te contratando. Qual é o impacto que o seu serviço ou o seu produto pode trazer. E só para complementar ainda mais, esse impacto ele pode ser emocional ou racional. E o Gu sabe bastante, porque eles tiveram o treinamento com a gente. O impacto emocional é muito mais para o usuário final. Ele sofre até você adotar aquela ferramenta. Putz, até eu colocar uma ferramenta que me ajude no meu dia a dia de trabalho. O impacto racional, ele é muito mais ligado, por exemplo, a um CFO, a um CEO, a direção da empresa, que está ligado a impactos tangíveis. Então, dinheiro, aumento de faturamento ou diminuição de custo. Então, só para ficar mais claro, como é que a gente usa o raciocínio dessa ampulheta?
Ótimo, ótimo. E aí, puxando também um pouco mais esse gancho, a gente já fez o treinamento com vocês, então a gente já participou, sabe muito bem. E eu reforço o quanto é importante essa comunicação lá do topo do funil até o fundo dele, ela tem que ser fluida, ela tem que ser contínua. A gente participando e trabalhando com a Win by Design, a gente fazer isso em conjunto, os times de marketing, time de vendas, time de IS, time de CS, todo mundo tentando falar a mesma língua. E aí isso me vem também na cabeça um conceito que é super importante e que driva muito esse tipo de comunicação, de relacionamento que a gente vai ter e que às vezes as empresas não têm, elas não pensam nisso, e acho que esse para a gente é o passo número 1, assim, que independe do segmento, independe do tamanho da empresa, depende do tamanho do ticket, que é o ICP, que é o perfil ideal de cliente, né? E a Winning by Design fala bastante sobre isso também, e eu já vou te botar de novo na roda, Rê. Conta um pouco para a gente, assim, primeiro, o que é o ICP, qual que é a importância dele para que as empresas saibam como se relacionar tanto com seus leads quanto com seus clientes. E, Diegão, no final fica super à vontade para complementar, porque a MeTime também fala bastante sobre isso. Então, o ICP nada mais é do que Ideal Customer Profile. Ou seja, para quem que você está vendendo? Porque uma das coisas mais comuns da gente ver quando a gente começa um trabalho dentro de uma empresa é o seguinte: mas o meu produto é super legal, o meu produto é top, eu posso vender para todo mundo. Não façam isso. Lógico que você pode vender para todo mundo, mas tem gente que é mais fácil você vender. Tem gente que tem mais fit com você. Tem gente que você fala, ele fala: meu Deus, eu preciso disso. Isso faz toda a diferença no meu dia a dia. É para essas pessoas que você tem que vender. Então, como é que eu faço para descobrir quem é o meu cliente ideal? Algumas formas existem, né? Então, você pode fazer entrevistas em profundidade com quem você já se relaciona, com seus clientes, para você entender mais por que eles compraram de você, por que eles continuam com você, por que eles compraram mais de você e indicaram para outras empresas. Conversando com seus clientes atuais, você vai descobrir muita coisa que vai te levar ao seu ICP. Você também pode usar outras formas de fazer isso. Você pode fazer algum tipo de outra pesquisa, e aí você pode ir para o campo, você pode conversar e ver o que os concorrentes estão fazendo, você pode buscar outros materiais que te ajudem a construir isso. Mas é fundamental que você saiba para quem você tem que vender. E não falar que você vende para qualquer pessoa. Porque, lógico, eu posso vender, mas para quem é ideal o meu produto? Para quem o meu serviço é ideal? Então, a hora que você tem isso muito claro, toda essa jornada faz sentido para a sua equipe e para o seu cliente. Então, fica muito mais fácil a conversa, isso que o Gu falou de fluidez, é muito mais fácil, você não vai ter silo nenhum, porque a comunicação flui, todo mundo entende para quem vai vender, como vai vender e qual é a comunicação que eu vou colocar daqui para fora. O Diego falou muito sobre os materiais de marketing. Esses materiais de marketing, eles têm que demonstrar isso, né? Ele tem que entender quem é esse ICP, quem são essas pessoas, quem são esses mercados com quem você está falando, para configurar isso no material que vai ser compartilhado. Porque senão fica uma coisa sem pé nem cabeça. Então, a gente tem que partir daí, né? Entender para que serve o meu produto e o meu serviço e como eu posso ajudar essas pessoas, certo, Diego? Certíssimo. Posso adicionar um exemplo extremamente prático que aconteceu na MeTime, cara? Eu gosto de descrever porque ele é extremamente prático e num determinado momento, janeiro de 2019, a gente começou a falar com gestores de empresas com mais de 200 funcionários, gestores comerciais de empresas com mais de 200 funcionários. Normalmente esses gestores, essas gestoras têm 20 vendedores por ali na equipe, tá? Digamos, traçamos o nosso perfil ideal de cliente, a gente queria falar com mais... Esse era um perfil de empresa que tira muito sucesso com a MeTime, tá? Fomos eu e o Rui fazer entrevistas com os nossos clientes que tinham esse tamanho. Fizemos várias. E eles nos relataram coisas do... E eu fiz perguntas exatamente iguais a Rê comentou. Quando você acorda com os 2 pés no chão, o que você faz depois? Eu queria conhecê-los assim. Como é que você vai para o trabalho? O que você ouve? E aí, alguns disseram, cara, eu não tô nem aí pro teu podcast, eu prefiro ler o blog, eu imprimo seus posts e rabisco. E, cara, eu achava que isso não acontecia, tá? Para mim, o podcast estava tomando conta já no lugar do blog. E aí, eles me disseram coisas assim, e eu fui perguntando, cara, por que você comprou MeTime? O que te faria cancelar? Se eu desligasse alguma parte do produto
qual você ficaria extremamente bravo comigo, qual você nem ligaria? Essa foi uma pergunta que eu ouvi de um desenvolvedor da RD, num team building, e levei essa pergunta pro meu cliente, para vários deles. Enfim, por que você me trocaria por um concorrente? O que faria você não me trocar nunca por um concorrente? Enfim, eu fiz uma série de perguntas. Numa das respostas, o que tira teu sono hoje ou daqui a 6 meses? Fiz essa pergunta para vários. Vários deles colocaram coisas do tipo: quando eu viajo, meu time não bate meta, meu time depende muito de uma pessoa para bater a meta total, eu tô com medo de corte de custos no meu time. Várias frases que dizem respeito à produtividade comercial. Cada um chorou de uma forma diferente, usou uma palavra diferente para falar de produtividade comercial. Chuta o que eu uso quando eu quero prospectar meu ICP? As mesmas palavras. Sr. Prospect, eu ajudo gestores comerciais a não dependerem de uma pessoa só ou baterem a meta quando viajam. Isso é um problema para você? Cara, e são e-mails com ótimas taxas de abertura e resposta. Por quê? Porque eu estou usando as palavras que esse ICP usa. Eu não estou usando as palavras que eu, MeTime, acho que eles vão usar, entendeu? Isso é muito forte. Claro. E quando você entende o que é o teu perfil ideal de cliente, você vende muito mais rápido, o teu ciclo de venda cai, você começa a não ver mais vendedor desmotivado, falando, eu não consigo falar com ninguém, quando eu falo é não. Enfim, as coisas começam as engrenagens começam a trabalhar muito mais rápido, e aí tu consegue muito mais efetividade na prospecção. Então, um exemplo rápido aí para vocês de como o ICP, como a gente tratar com seriedade o ICP fez com que a gente entendesse muito melhor e direcionasse o roadmap de produto, tá? Várias histórias de roadmap de produto que eu posso contar depois, só dessas entrevistas. Então, conhecer seu cliente é muito, muito, muito importante. Olha que legal, olha que legal. E o time da Winning by Design fala bastante sobre isso, né? Olha as perguntas que o Diego traz na hora de definir o ICP. Olha como a gente está falando de gosto, preferência daquela pessoa e não só de aspectos empresariais. E aí isso ajuda muito a gente fazer um impacto positivo, um impacto negativo, seja ele racional, seja ele emocional na pessoa, né, Rê? Sim. Fala Isso bastante aí. sobre isso, né? Agora eu também queria puxar um pouco mais. A gente fala muito de ICP, de relacionamento, e quando eu estou conversando com outras pessoas, normalmente elas vinculam relacionamento com marketing. A gente fala tanto sobre isso, né, sobre automação, sobre marketing, enfim, as pessoas vinculam sempre relacionamento, marketing, e às vezes a gente acaba esquecendo que relacionamento também tem uma parcela gigantesca de vendas. E durante as minhas conversas, às vezes fazendo benchmarking, conversando com outras empresas, as pessoas me perguntam, e aí eu já vou te puxar, Renata, porque essa pergunta é especialmente para você. Qual que é o papel de vendas no relacionamento? Até onde vai? Porque muitas vezes a empresa começa a usar vendas para se relacionar, mas igual você falou, o ticket é muito grande, aí a pessoa fica muito tempo falando até onde ela deve insistir. O que vendas tem que fazer para ter um bom relacionamento com o cliente e até onde ele vai? Legal. Essa pergunta é uma pergunta comum, né? Até onde eu vou? Quais são os papéis e responsabilidades de cada pessoa do meu time? Eu acho que o mais importante, antes de qualquer coisa, é entender, primeiro, qual é o tamanho do seu time, quem faz o quê? Porque a gente está falando aqui, talvez numa RD, que tem uma equipe bastante grande, e que você consegue fazer várias setorizações de quem faz o quê. A gente pode estar falando também para agências de marketing, que a gente também fez um treinamento junto com vocês, foi super bacana, mas uma das coisas que eles mais trouxeram para nós mas eu sou o dono da agência e eu tenho que vender. Como é que eu faço? Põe uma pessoa a mais, não põe uma pessoa a mais? Então, assim, como é que a gente faz o relacionamento? Até onde vai vendas? Depende do tamanho da sua equipe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se a sua equipe for pequena e você é o dono do negócio, tem que se relacionar, ótimo. Provavelmente você vai fazer tudo. E esse aprendizado que você vai ter no dia a dia é fundamental você registrar. Por quê? Porque a partir do momento que você registra, você tem vários aprendizados que vai ficar na sua cabeça. Se você não registrar, isso vai ser uma perda de um material valiosíssimo para quando você tiver uma equipe maior. Afinal, você vai crescer o seu negócio, certo? Então, olha só. Se você, primeiro, pega um Word, começa a documentar, mas eu não tenho um aplicativo, não tenho uma ferramenta, não importa. Usa o que você tem aí dentro para que você reporte isso. Primeiro detalhe. Segunda coisa, se você tem uma equipe maior, você pode começar a utilizar quem está no seu time, por exemplo, a MeTime. A MeTime tem uma equipe razoavelmente
dividida, né, Diego? Como que estão as pessoas hoje dentro da MeTime? Desculpa, quantas pessoas? Quantas pessoas você tem no seu time aqui dentro da ampulheta? Hoje são 2 Mais ou pessoas em menos. vendas, 4 pessoas em CS. Tá. Olha só, se você começa a ter uma especialização, como a MeTime já tem, o que acontece? Você consegue colocar as pessoas para fazer determinadas tarefas. E aí você divide quem faz o quê. CS pode abrir e identificar novas oportunidades para alimentar vendas. Então, o que acontece? Se eu tenho um time do tamanho da RD, eu já consigo fazer essa identificação e retroalimentar toda essa minha ampulheta. Ou, se eu não tenho isso, eu posso passar para vendas ou definir quem vai atender isso. Essas novas oportunidades identificadas por CS, que é Customer Success, quem está se relacionando normalmente com o seu cliente no dia a dia, pode, por exemplo, levantar a mão e falar, ótimo, eu tenho uma oportunidade aqui. Como que a gente vai decidir tratar isso? Se você tiver uma equipe muito pequena. Então, acho que tudo parte do tamanho da sua equipe e do tipo de função que cada um deles ocupa dentro da sua empresa. Ótimo, muito bom. Diego, quer complementar? Posso passar para a próxima? Cara, a Rê matou. Vou te jogar uma bomba no colo, então, Diegão. Uma das primeiras perguntas que eu tenho, que eu recebo, que é muito comum a gente ouvir, é as pessoas falando, eu tenho muita dificuldade em fazer relacionamento via vendas, eu tenho muita dificuldade em conseguir vender, ou como eu aumento a minha taxa de conversão, no final das contas. E a nossa resposta, pelo menos a minha, e acho que a sua, da Rê também, é sempre muito parecida, cara, seu processo, ele precisa gerar valor para o lead, ele precisa fazer com que o lead entenda como o seu produto ou como a sua solução ajuda ele a resolver. Mas o que é, na prática, gerar valor, Diego? Como é que um processo comercial ajuda o vendedor a gerar valor ou a mostrar para o seu lead de que, de fato, o produto ou a sua solução resolve o problema dele? Massa. Mais uma vez eu vou citar o Iaco, a fonte confiável de conhecimento para mim há anos. Ele diz que tão importante ou mais importante do que o que você vende é como você vende, né? Então, para mim, a gente falou, né, de relacionamento em vendas. O vendedor é a cara da empresa, não importa o branding, o Cast for Closers, etc. Quando a pessoa está falando com a MeTime, se a Mari ou se o Rui fizerem um péssimo processo comercial, a imagem da empresa está em jogo. Então, ter essa consciência de que sim, o vendedor é a imagem da empresa, ele precisa fazer um ótimo processo comercial, é um dos primeiros pontos para agregar valor. 2, tu vai falar estatisticamente com muito mais empresas que não podem tirar valor do teu produto do que as que podem. Pelo menos agora. E aí as que não podem vão amadurecer e um dia poderão. Se você for muito diligente com quem você quer ter como cliente, ok? Beleza. Partindo desse pressuposto, com quem você não pode entregar valor para o teu produto, tu educa. Tu gera valor no processo comercial. Senhor Prospect, eu entendo a tua dor, eu já conversei com 1000 empresas do teu tamanho, acontece normalmente A, B e C, certo? Certo. E aí quando você consegue descrever a dor do cliente melhor do que ele mesmo, muita autoridade. Você já gerou valor. Eu conheço um podcast, eu conheço uma pesquisa, eu conheço um material, eu conheço um blog, eu conheço um post. Enfim, você gera educação, gera valor, faz com que aquele negócio seja melhor depois da conversa com você mesmo. Acreditamos fielmente nisso, que o processo comercial deve gerar valor para o seu prospect, independente da solução. Vamos para a pergunta agora, depois desses 2 disclaimers. Deixa eu só colocar uma coisa que eu não posso perder esse gancho. A MeTime, gente, quem está escutando a gente, MeTime e RD são mestres em conteúdo. Os caras publicam um monte de coisa, um monte de material, um monte de webinar, o podcast do Cast for Closers. Vocês têm muito material para você pesquisar. Não tem desculpa para você não saber falar com o seu prospect e para você entender o seu cliente se você estudar. O que não pode é ficar de braços cruzados. É isso aí. E tem muito material disponível gratuito, né? A gente fez 600 posts de blog antes de fazer uma certificação paga. Então, normalmente, quando a pessoa, mas não tem mais desconto na certificação, eu tenho 600 posts no blog, sabe? Tudo que tá lá tá não organizado, mas tá lá. Se você procurar, você acha. Enfim, obrigado pelo plug. Quando eu quero gerar valor pro meu produto, tá? Como é que eu faço o meu prospect atentar para a minha solução? Se eu passei por esse processo de educação do seu prospect,
Estou vendo uma oportunidade aqui, etc. Deixa eu dar um exemplo MeTime para você saber. Ao invés de falar do meu produto, eu posso dizer, senhor Prospect, se eu te perguntar de cada 10 leads, quantos respondem seu contato na prospecção? Ele fala 2. Legal, como é que está funcionando para você? Tá ótimo para mim, Diego. Senhor Prospect, e se eu te disser que a média brasileira é 4? A partir daí, eu não plantei um problema, eu joguei uma bomba. A partir daí, se mover ou não, é uma questão quase de negligência agora, porque ele sabe que o Brasil, como um país, está performando mais o dobro. E se eu disser, as melhores operações, senhor Prospect, fazem 3,5 vezes isso, fazem 70% de contato na prospecção. Se eu dou perspectiva, o Prospect se move. E às vezes não é falar do produto, é falar sobre uma dor, um problema que ele está enfrentando. Mas deixa eu te ajudar antes de falar do produto. O que o vendedor fala na ligação? Meu vendedor... tá. Energia é um ponto importante. Se a sua ligação parece telemarketing, não vai conectar. Aí eu começo a educar, já construindo a autoridade e mostrando para ele um cenário. Olha, você pode até não querer se mover agora, mas o Brasil está fazendo 2 vezes o que você faz, os melhores fazem 3,5 e a gente sabe o caminho. Quer marcar um diagnóstico? Quer conversar mais a fundo a respeito? E aí você consegue falar, putz, eu agreguei valor, eu ensinei meu lead sobre o que é prospecção ou sei lá, a sua proposta de valor. A gente está puxando a da MeTime para ser fácil de explicar. E aí eu consigo mostrar a perspectiva e fazer o lead se mover. Muito mais do que falar de produto, de feature. Diego Gomes, CEO da Rock, me ensinou a fazer isso como ninguém. Fale de problema, traga para a zona de negócio, né? Esse prospect vira dinheiro. Quando eu mostro dinheiro, aí o prospect começa a se mover. Quando eu estou falando, MeTime tem uma funcionalidade lá para você prospectar, mandar e-mail. Whatever, eu quero resolver o meu problema. Então, quando você conecta problema e dá uma perspectiva de mercado, traz para a zona de negócio, o prospect se move. Como eu falei, aí se mover ou não vira uma questão quase de negligência quando você mostrou que está tudo errado, que a casa está pegando fogo, né? Só colocar uma observação. Eu sei que você tem mais algumas perguntas, Gu, mas eu não posso perder esse link. Olha só, o que o Diego falou é tão importante. A educação é a hora mais importante para o seu prospect. Por quê? Porque nem todo mundo está pronto para comprar. Eles entram, você acha que ele está falando só com você? Ele está falando com vários outros vendors, outras concorrentes seus. Então, o que acontece? Na hora que você começa a educar, você vai ter um processo que acontece mais ou menos assim. O seu prospect, ele fica rodando aqui dentro entre conscientização, educação, até ele selecionar você algum tempo. Pode ser maior esse tempo, pode ser menor. Quando você faz a educação, você tem que se lembrar de oferecer ajuda, né? A gente está falando até agora de ajuda, de gerar valor, de fluidez, de comunicação. Não esqueça disso, porque um dos grandes problemas que a gente vê é as pessoas irem com muita sede ao pote. O cara não está pronto para comprar e você está empurrando para ele. Às vezes, o seu poder de argumentação é tão bom que você vai conseguir vender. Só que esse é um cara errado para você, ele não é fit para o seu negócio, por exemplo. E ele vai entrar torto. Se ele entrar torto, aqui ele dá churn. E é por isso que as empresas sofrem muitas vezes sem entender o porquê que isso está acontecendo. Perfeito, Rê, perfeito. E eu costumo até falar que, e pegando o gancho de vocês dois, não existe mais espaço para o tirador de pedido, né? Não existe mais espaço para aquele cara que está conversando com alguém no comercial e está esperando ele chegar pronto para comprar o seu produto, enfim. Não, o vendas também tem um papel educacional super importante e eu costumo falar isso para o meu time, assim, você não tem que vender para ele, você tem que ajudar ele a comprar. E aí você vai ajudar ele a comprar quando você fizer isso que vocês dois estão falando, que é, deixa eu entender seu problema. Sim, eu vendo um produto, sim, eu tenho um serviço, sim, eu tenho um RD Station lá na ponta, mas eu não vou falar dele se eu não entender que, de fato, o que você tem de oportunidade ou problema dentro da empresa é algo que eu consigo te ajudar a resolver. Porque, se não for, eu posso até vender para ele, igual a Rê falou, eu posso ir lá e falar, cara, compra que vai dar certo. O cara vai comprar, daqui a 3 meses ele vai cancelar, eu não vou ter o retorno do investimento daquela venda, eu vou ter uma relação de custo versus lifetime value horrorosa, e isso, no final das contas, acaba não sendo sustentável para uma empresa, né? Independente do modelo dela, não estou falando só de SaaS, no final das contas.
Show. Tendo até um prejuízo muitas vezes, né? Porque você gastou todo esse tempo no projeto, todo esse tempo com esse lead que era errado, e ao invés de você jogar ele, colocar ele em espera, ou fazer mais educação, ou dispensá-lo, você continua fazendo isso, coloca para dentro. Todo esse tempo é perda de dinheiro para a empresa, efetivamente. Perfeito. Perfeito, Rê. E assim, a gente está falando que muitas vezes não é que ele não é um cliente bom, ele não vai comprar, é que ele não vai comprar agora, ele não vai comprar nesse exato momento. Então, é importante o vendedor saber que ele tem um aspecto educacional super importante vinculado, ele precisa ajudar o lead dele a entender. Se o lead dele não quiser fechar, o marketing tem que voltar a atuar nesse lead que já passou para o comercial, em relacionamento, manter a comunicação com ele, porque ele volta, gente. Ele volta. Eu falo isso pro meu time, gente, não insiste porque insistência é diferente de persistência. Não insiste porque deixa que a gente vai se relacionar com ele, ele volta. E ele volta, na prática ele realmente volta porque ele futuramente percebe que o timing dele chegou ou que talvez faça sentido ele começar agora. Mas tem um ponto que muitas vezes as empresas também se confundem. O meu time também, a gente conversa sobre isso, que é o famoso follow-up, né, Diego? A gente já falou sobre isso uma vez, mas, cara, eu queria te puxar para me falar um pouco sobre qual que é o papel do follow-up. Quando a gente pensa em relacionamento de vendas, naturalmente vem na cabeça o follow-up. E aí tem aquele negócio, cara, deveria existir, não deveria existir, como é o jeito certo de fazer, como não deve ser feito. Vou pedir para o Diego começar, mas eu sei que você tem uma propriedade absurda para falar sobre isso, complementa logo em seguida. Show. O primeiro ponto, cara, que é muito... O maior erro em follow-up é o seguinte: quando você não combina um próximo passo com o teu lead reunião a reunião, e aí fica aquela coisa constrangedora. Quando é que será que eu ligo pro Gustavo? Será que eu vou incomodar? Eu acho que eu vou mandar um material. Aí eu disfarço a comunicação, eu mando, e aí, tudo bem? Quando não mando só tô passando para checar como é que estão as coisas, eu mando um post. Vou te mandar um podcast, cara, que eu achei legal, educação funciona, beleza. Mas quando o follow-up ele não tem uma data, uma próxima data marcada, um próximo passo certo com o teu lead, com o teu prospect, você fica num limbo, você não sabe qual é a próxima ação, aí você não sabe se manda um e-mail, qual é a data certa para ligar, e aí o negócio desacelera, porque o teu prospect te esqueceu. Então a melhor maneira de fazer um follow-up é estabelecer próximos passos claros. Seu prospect ficou claro como a MeTime pode te ajudar, ou ficou claro que existe uma oportunidade de melhoria na tua prospecção, ficou. Você topa bater um papo mais aprofundado, um diagnóstico sobre a tua operação e a gente decide de vez se tem fit de parceria? Topo. Como é que tá a tua agenda? Quinta às 9? Quinta às 9. Terça, eu não preciso mandar um e-mail. E aí, Gustavão, como é que foi o fim de semana? Não, é quinta às 9. No máximo, quarta, final do dia, mandar um e-mail. Tá tudo bem para a reunião de amanhã, Sr. Prospect? A gente vai falar de novo como a MeTime pode te ajudar. Enfim. Então, quando você combina uma próxima data, não tem constrangimento. É quinta às 9. No máximo, quinta às 7 da manhã, vai um lembrete automático pela MeTime. Você tem uma reunião comigo às 9. Então, quando você traça o próximo passo, o follow-up é muito claro. E aí fica muito mais natural para o vendedor. Achei uma coisa coerente, achei um podcast interessante, achei um material legal, vou mandar para o Gustavo porque ele falou que estava com um problema a respeito. Gustavão, está aqui um post, um material que eu achei daquele problema que você me falou. Nos vemos quinta. Beleza, isso ok. Agora, quando você começa a rodar, porque você terminou a ligação com vamos conversando, aí você não sabe o que fazer. E aí é onde o follow-up dá errado, e aí é onde a venda escapa. Então, traçar próximos passos, para mim, é chave para que tu não tenha que ficar se constrangendo, pensando qual é a próxima vez que você deveria entrar em contato com o teu prospect. Perfeito, Diego. Eu acho que você falou super bem, né? Você tirou tudo que eu ia falar, inclusive, mas eu acho que ainda tem uma coisinha que a gente pode fazer. Esse combinar os próximos passos, quando você está fazendo uma reunião, é fundamental, o que a gente chama de conectar as reuniões. Claro, você não pode deixar solto, viu? A gente vai se falando, então, beleza? Beleza, beleza. E aí desliga. Você perdeu uma chance de organizar a próxima reunião. Se por acaso você não fizer isso, talvez você não consiga ter uma segunda chance de marcar uma próxima reunião. Então, o que você pode fazer? Tudo isso que o Diego falou. Além disso, quando você terminar a sua reunião, você manda um invite para essa pessoa. O que você vai colocar no invite? O que a gente chama de ACE. A gente vai se preparar para a próxima fazendo isso. Então, eu agradeço, né? Dizendo muito obrigado pela nossa reunião.
Eu vou checar, olha, a gente vai ter tanto tempo, que depois eu vou fazer isso na ligação, e eu vou explicar qual é o objetivo dessa reunião. Ele está em inglês, né? Então eu vou agradecer, eu vou checar o tempo e eu vou estabelecer o objetivo. Mas o que acontece? Você pode usar isso quando você está falando com a pessoa, você pode usar isso no seu invite, agradece pela reunião, checa o tempo que você vai ter para a próxima, estabelece o objetivo. Na próxima reunião, quando você for falar com essa pessoa, o que você vai fazer? Quando você abrir essa reunião, na abertura, você vai usar a mesma coisa. Por quê? Porque já faz sentido. Mas, Renata, eu marquei ontem à noite essa reunião para amanhã de manhã. Sim, mas de uma noite para outra, né, da noite até de manhã, podem acontecer várias coisas. A gente está vivendo tempos assim. Então, nada melhor do que você checar o tempo. Diego, nós marcamos 1 hora para essa reunião. Você ainda tem esse tempo para a gente conversar? Uhum. Você Sim, responde, sim. Na verdade, né? desculpa, Rê, surgiu um imprevisto, 45 minutos. Ok, vamos lá. O que vai acontecer então, Diego? Já que a gente tinha combinado 1 hora e a gente vai fazer, a gente pode então mudar para 45 minutos. Eu vou guardar alguns materiais que eu te apresentar, eu te mando por e-mail depois, a gente só fala sobre eles e a gente continua assim, tudo bem? Fechado. Roleplay em tempo real. É isso aí. Isso que a gente fez com a RD, isso que a gente faz quando a gente treina. Isso vocês precisam treinar dentro de casa. O seu time precisa fazer isso toda vez, porque senão o hábito de fazer isso normalmente não vai acontecer. Estabelecer o objetivo é a coisa mais importante do ACE, que a gente chama. Por quê? Porque normalmente a gente vê que muita gente marca reunião por marcar reunião. E óbvio que isso não traz valor para ninguém. Ah, mas eu marquei várias reuniões com o meu time essa semana e eu tive um monte de gente que não apareceu para a reunião. Por quê? Porque você não estabeleceu o valor, o objetivo, e essa pessoa falou, eu não vou gastar meu tempo para falar com você. Então, pense em quem está do outro lado. Quando você estiver numa reunião, marca os próximos passos, combina o jogo, manda o invite e na abertura usa esse mesmo framework que é o ACE para você poder fazer com que isso ande de uma forma organizada. Você seta o tempo, no caso do Diego, ele não ia ter 1 hora. O que ia acontecer? A gente deixa normalmente a cereja do bolo para o final e ele ia ter que ir embora. Já aconteceu comigo e eu aprendi a fazer isso da forma certa. Então, depois que você passa por uma dessa e você aprende como fazer do jeito certo, é só fazer o gol. Perfeito, perfeito. E acho que o erro, muitas vezes, ele está conectado com a empresa achar que o follow-up faz parte do processo. Ele pode fazer desde que muito bem planejado, mas normalmente a empresa vai lá, recebe um lead, não se preocupa com o ICP, as dores dele, as dificuldades que ele tem na empresa. Ela apresenta o produto, apresenta a solução, manda a proposta por e-mail, e aí ela acha que o follow-up faz parte do processo, falando, e aí, Diegão, viu? E aí, Rê? Alguma atualização? E aí, já apresentou para a diretoria? O e aí, ou esse follow-up que na prática não gera valor para ninguém, é só uma cobrança, ele não é relacionamento, ele não faz parte de relacionamento. E pior, assim, às vezes muitas vezes o vendedor na empresa custa caro. E você usar o vendedor para fazer esse tipo de relacionamento, ele está custando cada vez mais caro. Você precisa garantir lá na frente uma venda sua precisa ficar muito mais tempo para que você pague quanto custa o seu vendedor ou até mesmo esse follow-up não bem planejado. Mas eu tenho uma pergunta, Rê. Um lead perdido no processo comercial, eu costumo falar que o lead é perdido muitas vezes quando a premissa é gerei valor para ele, fiz o processo como a gente costuma fazer, ele não tem uma perspectiva de fechamento e eu não tenho um próximo passo desenhado com ele. Esse é o momento de eu matar essa oportunidade e deixar com que o marketing continue o relacionamento. Mas uma oportunidade perdida, ela é uma oportunidade perdida para sempre? Definitivamente não. Porque essa pessoa, em algum momento, ela entrou em contato com você porque ela tinha um problema e ela se conscientizou sobre isso. Que, inclusive, é o que a gente colocou aqui no começo da nossa ampulheta. Se ela se conscientizou e, por algum motivo, ela chegou em você, o que pode acontecer? Devolve isso para marketing e continua nutrindo esse lead. Por quê? Porque, em algum momento, quando fizer mais sentido para ele, putz, agora faz sentido. Às vezes, ele pode estar só estudando, entendendo como ele pode utilizar, de repente, uma nova ferramenta, etc. Mas se você continuar educando, continuar nutrindo esse lead, em algum momento ele pode voltar para você. E aí você não ocupa o pessoal de vendas com esse lead, entre aspas, perdido, né? Então você continua no seu pipeline. E aí tem uma máxima que diz o seguinte,
Quanto antes você tirar esse lead perdido do seu pipeline, melhor para você. Não fique atrelado, agarrado àquele lead. Mas eu tenho certeza que ele vai fechar. Eu sei que eu sinto isso. Eu também sou de vendas, gente. Eu também sinto isso. E é difícil, às vezes, desapegar. Mas desapega. Porque isso é bom para você, é bom para o lead, porque ele vai continuar sendo nutrido, e é bom para a empresa inteira, porque você pode focar em novos negócios que podem se transformar em reais deals para a empresa. Perfeito, Rê, perfeito. E para a gente ir já para o caminho final, porque a gente está finalizando o nosso webinar, queria que vocês dois dessem algumas dicas para a gente, que ferramentas a gente pode usar no processo comercial para manter relacionamento, ferramentas, metodologias, enfim, fiquem super à vontade. Mas acho que esse é um ponto legal para a gente ir mais para a linha prática aqui. Perfeito. Todo mundo gosta de um brinquedo novo, né? Essa é a parte que os adultos normalmente mais prestam atenção. Se tem foto de ferramentas em palestra, o pessoal tira o celular, começa a bater foto. Então, é algo legal da gente entrar, né? Eu sempre brinco que antes de comprar MeTime, etc., o primeiro passo para a pessoa é ter um CRM, fazendo já o plug aí que você fez no começo, o trial do RD Station CRM. Se você não tem um CRM, tá no Excel, tá no caderno, no Excel, então, qualquer um que esbarra numa célula, acabou. A informação que você tinha ali já foi. Então, use ferramentas como um CRM para que você consiga ter status dessa jornada. Conversei em julho do ano passado, ia contratar um vendedor, já contratou mais 2. Enfim, você mantém um tracking dos eventos que estão acontecendo naquela empresa. Não faz sentido falar agora, mas a legislação vai mudar, a LGPD, por exemplo, vai entrar ali em agosto. Faz sentido a gente falar um pouquinho antes, que eu vou precisar de você. Você já marca um follow-up para aquele lead, para surgir em agosto uma atividade para você não esquecer. Então, olha que tipo de... O Excel não tem lembrete. Então, o teu caderno também não. Então, quando você usa esse tipo de ferramenta, você proporciona também uma experiência para o teu cliente muito melhor. Sr. Prospect, estou entrando em contato, você falou para mim que era legal a gente voltar a se falar lá por junho, porque a LGPD vai entrar em agosto, você precisava se preparar tecnicamente para isso, e fazia sentido a gente, até por questões contratuais com o meu concorrente, a gente voltar a falar de renovação ou não ali por junho. Então, já estou entrando em contato para a gente adiantar esse assunto. Olha o que uma ferramenta pode fazer por você se você sair do caderno ou da memória do vendedor, que muitas vezes é o que é o padrão, né? Não, eu tenho um vendedor com a memória boa, tá sossegado. E se os outros não tiverem boa memória, e quando ele já tiver falado com 300 empresas, eu duvido muito que a memória de um vendedor vai superar uma boa anotação, como o próprio Iaco diz, bons vendedores anotam tudo. Então, eu sempre advogo que antes de MeTime, antes de qualquer outra coisa, estejam com um CRM que funcione bem para os seus vendedores, que o time não tenha que goste de usar, que consiga, não tenha rejeição, sabe? Porque a gente colocar um CRM que o time não se acostuma também não vai funcionar, o vendedor não vai conseguir preencher. Então, sempre advogo pelos nossos amigos proprietários e empreendedores de CRM, porque, cara, é o primeiro passo em vendas, é o software que o vendedor passa mais tempo, é lá que ele tem que estar, é lá que ele tem que anotar as informações, enfim, acho que esse é o primeiro stack aí, e já indicando o RD para a gente não perder o timing aqui, enfim. Show. Rê, tem algum complemento? O seu raciocínio, Diego, eu acho o seguinte, tudo isso que ele falou, mas se esse vendedor for embora, a memória dele já era, ele está trabalhando agora para o seu concorrente, muito provavelmente. Então, assim, atenção, né? Não adianta, mas eu tenho aqui um Excel e super me ajuda, eu sei mexer em todas as células, eu tenho um Excel Master Plus super avançado, não adianta. O Excel aceita qualquer coisa, papel também. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o CRM é fundamental para você começar aí o seu tool stack, que a gente chama quais são as ferramentas necessárias. Mas muito importante também é entender o seu processo antes de decidir qual ferramenta você vai colocar. Porque além do CRM, você vai ver que na sequência você vai precisar de várias outras ferramentas. À medida que seu time for crescendo, você vai precisar de ferramentas de organização, uma ferramenta de comunicação, porque no começo você provavelmente deve estar, talvez, conversando com o seu time por e-mail, por WhatsApp, é uma coisa mais tranquila. E isso vira um caos no meio de muita gente. Então, a partir do momento que você entender o seu processo, todo o seu processo da sua cadeia inteira, independente de quantas pessoas você tem na equipe.
O processo vem antes das ferramentas. Esse é um erro comum que a gente vê dentro das empresas, que primeiro, mas fulano me indicou isso, ciclano me indicou aquilo, sai comprando um monte de coisa. Depois que você instalou uma ferramenta dentro da sua empresa, para você tirar, porque você percebeu que ela não é legal, é um parto. Então, atenção na contratação da ferramenta. Veja, por exemplo, faz um trial agora, já começa. Tem o CRM da RD, que é muito bacana, e você já pode fazer um trial e testar com a sua equipe. É muito importante também, como o Diego falou, que a sua equipe consiga lidar com essa ferramenta que você escolheu. Por quê? Porque eles vão usar no dia a dia. Se você não conseguir fazer com que eles usem, já é difícil fazer a equipe começar a adotar um CRM e colocar as informações no dia a dia, certo, Gu e Diego? É mega difícil. Então, se você quer que os caras realmente utilizem, eles precisam entender. Né? Eles precisam conseguir, a ferramenta precisa ser muito intuitiva, e aí faz um treinamento com os caras, ensina como usar, pede ajuda para a empresa, para que vocês consigam usar efetivamente. E pede para a sua equipe, insiste para eles no começo, que eles devem relatar tudo que está acontecendo no dia a dia na ferramenta. Porque o caderno a gente joga fora. Memória de vendedor, a gente esquece, ele vai embora. Então, assim, não confie apenas nas memórias e nos cadernos. Você precisa de uma ferramenta para te apoiar e, nesse momento, todo o processo em primeiro lugar, depois a ferramenta, ensina as pessoas e manda bala. Ótimo, Rê. Muito, muito, muito bom. Rê e Diego, na verdade. Eu costumo falar que a sua ferramenta precisa se adequar, a ferramenta precisa se adequar ao seu processo e não o contrário, né? É super relevante isso porque cada empresa tem um modelo, vende para um tipo de cliente, enfim. E mais importante, não só ferramenta, mas uma ferramenta não é nada sem disciplina. Né? Então, para os gestores comerciais, para os coordenadores, para vendedor que está assistindo a gente aqui, disciplina, gente. Disciplina é liberdade, sempre. Disciplina para preencher o CRM, para colocar a informação lá, porque a gente está falando de relacionamento. Se eu não sei como foi a minha última interação, eu não sei como abrir a próxima interação com aquele lead que foi perdido muitas vezes. Eu não sei que feedback devolver para o marketing, eu não sei como alimentar o marketing de quais são os fluxos de automação, que conteúdo faz sentido a gente entregar para aquele lead. Então, acho que o segredo aqui, além da ferramenta, também é o comportamento, a disciplina do vendedor, do gestor de vendas, para alimentar aquela ferramenta que a gente tem. Bom, gente, a gente está chegando no final. Só fazer uma história pequenininha para a gente finalizar esse raciocínio da importância de você usar um CRM e todo mundo preencher. Me chamou muita atenção quando a gente estava fazendo treinamento com o time da RD. Isso que a gente está falando aqui, a gente fala para todo mundo quando a gente faz, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, em seguir o processo. Mas à medida que elas vão se habituando e fazendo isso, tudo fica mais fluido e todo mundo ganha. Dentro da RD, me chamou muita atenção quando o Greco, né, foi de CS, foi lá na frente, ele era saver na época, e ele é o final do processo. Às vezes o cara tá indo embora, e às vezes você não sabe por quê. Putz, deixa eu falar com o cara antes dele ir embora e tal. O que a gente fez? Numa conversa com o Greco, ele explicou pra gente, às vezes, o sofrimento que é quando ele pega pouca informação. Ou uma informação truncada, alguma coisa que está faltando no processo, para ele poder recuperar essa conta de volta. E as pessoas que estão aqui no final do processo, elas precisam de todo mundo que está antes. Então, percebam a necessidade de alguém que esteja no final do processo, de ter toda essa informação, o vendedor, e aí todo mundo no processo também sofre. O Greco foi lá na frente, ele deu um depoimento para todo mundo que estava lá, ele foi aplaudido de pé pelas pessoas, porque assim, além dele ser um cara sensacional, ele falou, gente, a dificuldade aqui é se eu não tenho informação. Se eu não tenho informação, tudo que vocês absorveram, conseguiram, etc., a gente perdeu. E às vezes eu não consigo recuperar esse lead para a empresa. Então, ajudem nós, como savers, a utilizar essa ferramenta do melhor jeito possível. Então é isso. O processo ótimo. E a comunicação é fundamental, né, Gu? Claro, sem dúvida. E tem que pensar na experiência do cliente. Imagina que experiência ruim eu falar com o vendedor, aí eu tenho que explicar para ele. Aí depois eu vou falar com o IS, eu tenho que reexplicar o que eu já falei para o vendedor. Aí eu vou falar com o CS, tem que falar de novo. Gente, ninguém que está assistindo ou que ninguém gosta de ter essa experiência. Então, se não adianta... Fala, Diegão. Desculpa, tem uma empresa telefônica que vendeu para o meu sócio. Dessas que nos fornecem internet, tá? Vocês devem saber, tem algumas no mercado. Ela ligou para o meu sócio, vendeu. E, cara, até hoje eles ligam para vender. Ele diz, pessoal, eu já sou cliente, atualiza aí. E eles até hoje perdem dinheiro e tempo ligando para o meu sócio, querendo vender de novo, bivender, trivender. Eu falo, cara, eu já atualiza aí, eu já pago para vocês, sabe? Então, e não é para melhorar o plano, não, é para vender, como se fosse um cliente novo.
entendeu? Olha a experiência ridícula, eu tô falando para um webinar, sabe? Eu tô falando mal dessa empresa, olha só o que dá no final das contas. Então, é uma experiência... Quantas pessoas a gente não fala mal quando a gente tem uma experiência ruim, né, Diego? Né, sim, os detratores são muito mais ávidos do que os promotores, sempre assim. Com toda certeza. Pode ter 2 pessoas falando bem, se alguém falar mal, você vai desconfiar, gente. Não tem, você vai desconfiar. Mas, enfim, gente, a gente está chegando no final. Vou deixar vocês 2 à vontade para se despedir do pessoal que está assistindo a gente. Então, Diego, fiquem à vontade e aí eu finalizo aqui depois. O primeiro, Diegão? Por favor. Vamos lá. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre esses frameworks que a gente falou, a própria RD tem muita coisa compartilhada nossa, do que a gente fez com as agências, do que a gente fez internamente. Até agradeço, porque eles transformaram nosso material em uma coisa mais legal ainda, né? Então, foi muito bacana esse trabalho conjunto. A gente tem o blog da Winning by Design, winningbydesign.com, tudo junto. E a gente tem um canal do YouTube, onde a gente tem centenas de vídeos. Eles estão em inglês nesse momento, dá para você apertar ali e trocar o idioma, ou você lê no inglês mesmo. A gente está fazendo vários conteúdos em português. Eu tenho vários conteúdos lá dentro também. Então, se você quiser aprofundar nesse material, conhecer mais coisa, a gente tem todo o nosso conteúdo gratuito, que está disponível para você também. Vai lá, se inscreve no canal Winning by Design do YouTube e recebe isso. Coloca lá no sininho para você poder receber as notificações quando a gente fizer vídeos novos. E só fazendo um último adendo, a gente tem uma lista de vários vídeos que o Dan fez lá fora, falando sobre home office. Então, nessa nova configuração mundial que a gente está vivendo nesse momento, a gente tem diversos vídeos que a gente fez para te ajudar a fazer home office, que a gente sabe que está todo mundo agora tendo que se adaptar. Alguns mais rápido, outros menos. Então, tem muita dica legal lá. A gente também está compartilhando isso no nosso LinkedIn, no meu Renata Centurion, e também no Instagram, Renata Winning by Design. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigada, Gu. Também queria agradecer o convite, é uma honra. Sempre nesses convites para o webinar da RD, a gente já fez 1 milhão juntos, nunca nego, é um prazer estar com vocês e ajudar a audiência. Espero que a gente tenha sido didático o suficiente, né? Sincero, claro, mas didático também no que a gente passou aqui. Eu tô como Diego Cordovez em qualquer rede social, só me procurar, deixa mensagem, manda e-mail, enfim. Eu tô disponível, eu tenho esse contrato não verbal com a MeTime de responder tudo e todos, porque sai tudo no meu nome, então qualquer comunicação eu preciso responder. Meu compromisso em tirar dúvida, ter feedback sobre esse webinar, estou muito à disposição da RD, da audiência de vocês. A única coisa que eu gostaria de deixar é o canal Cast for Closers. A gente está com ações e a nossa meta de chegar a 1 milhão de plays. O podcast tem 4 anos, são 118 hoje entrevistas publicadas, tem inglês, tem o Iaco, tem a Renata, tem o Gustavo Broilo, tem todo mundo lá. Então, é um prazer para mim, é um prazer para eu juntar tanta gente inteligente, sabe, com boas dicas lá. Então, fica essa dica aí de conteúdo gratuito para vocês. Estamos em Apple, Spotify, Deezer, Radinho de Pilha. O que você imaginar, a gente chega com o Cast for Closers lá. Então, fica aí o nosso convite para vocês conferirem esse canal de vendas, informação gratuita sobre relacionamento. Tem vários podcasts de marketing lá também. Já entrevistei marqueteiros, não faço essa descrição. Enfim, tá todo mundo lá. Tá? Distinção. E, gente, nada mais justo do que agradecer vocês dois. É um prazer inenarrável fazer esse bate-papo com vocês e reforçar também o que vocês acabaram de colocar. Acompanhem o blog da Winning by Design, o Cast for Closers da MeTime. Eu sou muito suspeito para falar, eu sou um fã tanto do conteúdo quanto de vocês dois, então obrigado por aceitarem o convite, obrigado pelo bate-papo. Para quem está assistindo a gente, acompanhe os conteúdos da RD, a gente continua com essa série de webinars, mas também tem blog, tem muito conteúdo falando educativo, falando sobre marketing, sobre vendas, a gente tem bastante coisa gratuita, a gente tem curso também, tem o RDU. E reforçando, fiquem super à vontade para também se cadastrar. A gente tem um bot aqui nessa página com o teste do RD Station CRM, o teste do RD Station Marketing. Espero encontrar vocês mais para frente também. Gente, muitíssimo obrigado. Valeu, viu? Ótimo conteúdo. Obrigado.
automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.